Olá, pessoal. Estamos agora no terceiro bloco com o Gesiel Júnior, que ele é pesquisador. Então, o Gesiel tem uma imensidão de livros publicados aí. Nós vamos pedir para ele enumerar. Mentira, porque se ele começar a enumerar aqui, o programa não vai dar tempo de tantos livros que ele tem. Histórias interessantíssimas. Na verdade, esse moço tem um HD na cabeça que eu tenho até inveja. Ele começa a falar, tirar sem ler nada, eu queria 10% do HD dele para lembrar das coisas. E hoje ele vai tratar de uma pessoa, de uma personalidade, de um gentleman, de um homem muito importante para a cidade de Avaré e para todos que conviveram com ele. É o Dr. Fernando Cruz Pimentel. Gesiel, obrigado por ter aceito o convite aí, para nós batermos um papo aí falando do Dr. Fernando. É uma honra. Fernando Cruz Pimentel é um nome hoje legendário na história política recente de Avaré. Eu creio que ele seja o modelo de gestor público, serve de exemplo para os jovens, para quem está iniciando na política, tê-lo como alguém a ser imitado no século XXI. Ele que brilhou no século XX, sobretudo na segunda metade do século XX, quando ele, por 3 vezes, em períodos diferentes, ocupou o poder executivo de uma maneira plena. E como começou a história do Dr. Fernando com política? Bom, ele vem já, carrega no sangue aí muita política, né? Ele descende de um dos pioneiros, José Araújo da Cruz. Chegou aqui, se afazendou na região, isso em meados do século XIX, quando Avaré estava sendo formada. Quem é esse José da Cruz Araújo, ou José Araújo da Cruz, como ele às vezes variava? É pai de João Batista da Cruz, do Coronel João Cruz, que já é um nome muito conhecido pela sua influência política também durante o período da chamada Primeira República. Chefiou politicamente a cidade e deu à cidade outros nomes importantes para a política paulista. José Bastos Cruz, o doutor Zezé, médico conceituadíssimo, diretor da Santa Casa de Misericórdia e que foi prefeito de Avaré no final dos anos 20. E o irmão dele, advogado, Mário Bastos Cruz, que chegou a ser chefe de polícia do estado no governo de Júlio Prestes, foi indicado para ser governador, inclusive, e ocupou uma função proeminente naquela época. E também o pai do Dr. Fernando, que era também como ele seguiu o pai na profissão, era um dentista que se radicou em Avaré nos anos 20, se casou aqui com a filha do Coronel João Cruz, uma mulher, a professora Maria Isabel Cruz Pimentel, a dona Nenê, primeira mulher em Avaré a ser habilitada para dirigir. Ela secretariava o pai, grande fazendeiro, o patriarca da família, e ela estudou no Colégio Nossa Senhora do Patrocínio em Itu, que era um dos mais importantes do interior. Então, sabia várias línguas, ensinou os filhos a falar o francês, a gostar de ler o Estadão. Isso tudo o doutor Fernando me contava, animado, né? Então, ele traz na família nomes proeminentes e o próprio pai chegou a ser prefeito nomeado no final dos anos 30, governou Avaré durante alguns meses em 1938, um pouco antes do Bretas. E depois estudou aqui em Avaré, nas nossas escolas, no Maneco Dionísio, no Coronel João Cruz, depois em São Paulo, e passou no vestibular para odontologia e se formou em Curitiba, no Paraná. Voltou para cá, se casou. O irmão Paulo Cruz Pimentel, outro nome importantíssimo do mundo político nacional, para se ter uma ideia disso, do que o José da Cruz Araújo, do que o Coronel João Cruz, que eles continuam presentes, que um neto do Paulo Cruz Pimentel, que foi governador do Paraná, é hoje vice-prefeito de Curitiba. Então são nomes, quer dizer, Avaré tem nessa família, nesse clã político, do qual o Dr. Fernando desponta como um dos nomes que brilhou na política municipal, porque é o recordista do número de mandatos. Foi eleito 3 vezes prefeito
e exerceu 14 anos de mandato, um deles de 6 anos. Né? Então, eu acho difícil alguém conseguir superar essa marca hoje. Né? Mas uma figura que ocupou seus mandatos em períodos também distintos da vida política. Em 1969, quando ele foi eleito pela primeira vez, ele era, naquela época, da Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido que dava base ao governo militar. Antes, ele era o UDENista, da União Democrática Nacional, uma legenda importantíssima no Brasil, depois da ditadura Vargas. Então, ele era um admirador de Carlos Lacerda, conviveu com grandes nomes da política paulista e avarense, como Abreu Sodré e Paulo Araújo Novaes, e tinha nessas figuras os seus mestres, ele sempre me dizia. Eu tive a graça de conviver com ele criança, quando ele era prefeito a primeira vez, eu era aluno do Maneco Dionísio. Na segunda vez, quando eu era aluno do Coronel João Cruz. E no terceiro mandato tive a honra de ser o seu assessor de imprensa. Então privei assim da sua intimidade e colhi muitos depoimentos para poder hoje dividir e ver que esse homem marcou a história da cidade, foi o precursor da estância turística. No seu primeiro mandato, por exemplo, ele não só criou, trouxe aqui e instalou o primeiro curso superior, as faculdades da FREA, os cursos da FREA. Foi o doutor Fernando que trouxe a FREA? Sim, foi ele. Naquela época me contou, por exemplo, ali onde está a FREA era um colégio interno, um colégio de freiras. As freiras estavam deixando a cidade, queriam vender o prédio, ele se orientou com o antecessor, que ainda estava vivo, Dr. Paulo Araújo Novaes. Dr. Paulo falou assim, Fernando, compre, porque esse é um negócio da China. E comprou o prédio, instalou primeiro a Faculdade de Ciências e Letras e logo em seguida a Escola Superior de Educação Física. Então, esse foi um grande marco no seu primeiro mandato. Também, naquela época, ele aprimorou o recinto de exposições, o Parque Fernando Cruz Pimentel, que hoje tem o seu nome. Então, naquele ano, naquele período, se tornou um dos eventos agropecuários mais importantes do país, tanto que o ministro da Agricultura vinha para a abertura da exposição. Tudo isso, Avaré dos anos 1970, o princípio. Foi prefeito no auge da ditadura. Então, orientado pelo irmão, que era governador do Paraná, ele soube se relacionar e foi eleito em 1968 como candidato único, não havia adversários. Então, esse é um ponto interessante. Né? Foi bem votado e conseguiu exercer o seu primeiro mandato. Voltou, foi candidato em 1976, disputou com outros 5 candidatos, e naquela época o Brasil já começava a viver a sua abertura política. Né? Foi eleito, começou o que foi um princípio de industrialização da cidade, trouxe a Melita, trouxe a Starup, que era uma empresa de confecções, enfim, deu um avanço nesse aspecto. Também fez negociações importantes, como contratou os serviços, a concessão de água e esgoto para a Sabesp, que até então era um município que arcava com esse serviço. E em 1989 foi o seu terceiro mandato, já quando nós estávamos vivendo uma nova ordem constitucional. Então ele começou o planejamento da cidade, o plano diretor começou a ser elaborado naquela época, nós tivemos promulgada na época também a nova lei orgânica municipal, e ele se preocupou com alguns outros problemas que até hoje existem, como do desenvolvimento da cidade, e tentou reduzir o déficit habitacional. Naquela época também ele inaugurou o aeroporto, que havia sido iniciado no mandato anterior, do Paulo Dias Novaes, do Dr. Paulinho. Os dois são as figuras que realmente alicerçaram o desenvolvimento da cidade nesse período dos anos 80 e 90. E vamos ficar aqui um compromisso seu já, de um dia nós falarmos do Dr. Paulinho. Inclusive você tem um livro, né? Eu fui convocado pela família e eu escrevi o livro que eu batizei de O Parteiro da Cidadania. Exato, eu tenho né? o livro.
porque o Dr. Paulinho, nós nascemos, nós que eu digo assim, da nossa geração, e eu só não tive essa honra porque ele errou a data do meu nascimento, minha mãe foi passear na casa da minha avó, então eu nasci em Águas de Santa Bárbara, por isso. Mas ele é outra figura memorável que merece ser realmente lembrada. Agora, o Fernando Pimentel, ele era uma figura muito engraçada também, né? A gente que convivia de perto, ele era um homem agitado, tanto que no terceiro mandato, em cujos dias eu mais o acompanhei, nós demos para ele uma porca e um parafuso para ele ficar coxando e conter aquela ansiedade, porque ele não parava, né? Era para cá, para lá, queria estar presente em tudo, conhecer tudo, né? E até o final, até os últimos dias que eu tive convivendo com ele, ele mantinha uma memória prodigiosa. Sim. Né? Ele lia muito, né? Lia, Muito gostava inteligente. muito de ler, e eu dizia a ele que ele, né, me lamento de a gente não ter tido a oportunidade de fazer entrevistas que ele pudesse fazer relatos de tudo que ele Você sabe de uma experimentou. história? Doutor Fernando, eu conversei com ele. Doutor, vamos fazer uma entrevista, tal. Ele falou, não, vamos sim. Daí no dia, olha quanto o homem era fino. No dia, ele me liga. Eu preciso de um favor do senhor. Pois não, doutor, o que o senhor precisa? Que o senhor me libere do programa do senhor. Não, doutor, tudo bem. Falou, doutor, eu vou esquecer alguma coisa. Não, doutor, é gravado. Não, doutor, o senhor poderia fazer esse favor para mim? Não, tudo bem. Era para a gente ter entrevistado o doutor Fernando. É verdade, ele contaria, porque assim, informalmente, talvez porque seja algo formal, ele temia ficar... E era o momento da política também. Ele falou assim, doutor, eu vou falar alguma coisa, alguém pode ficar chateado, então vamos deixar para uma próxima. Não, ele era uma figura habilidosa, né? A gente vê Era. que ele, assim... Não com classe, né? E se adaptava. Foi eleito e depois, logo no começo, ele aderiu, ingressou, né? Morreu no PMDB, mas ele era uma figura aberta, né? Para que, pensando sempre na cidade. E dizia que ele ficava impressionado, por exemplo, com os problemas que nós temos hoje de uma máquina inchada, né? Ele dizia, até o meu primeiro mandato, eu entreguei com 500 funcionários, isso no segundo mandato, na verdade, né? Isso há pouco mais de 30 anos. Hoje a prefeitura tem 6 vezes mais esse número, ou quase isso. Então é difícil que para qualquer gestor, como ir administrando essa situação, né? Hoje há o atraso, por exemplo, nesse momento, dos salários de janeiro. O próprio prefeito novo ainda não recebeu o próprio salário, né, o primeiro salário, porque a máquina ela inchou, os recursos são escassos, os repasses foram cancelados, então hoje é um desafio. E ele me dizia que no período dele, ao menos, por exemplo, no último mandato, ele conseguia fazer uma aplicação mensal, de modo a que, em dezembro, ele já tinha uma aplicação feita para pagar, para garantir o 13º, muitas vezes até o 14º. Então era algo, e era um patrão que era, digamos assim, um pai, vamos dizer nesse sentido, né? Porque ele era um homem que cativava, brincava muito, sempre pronto, era um atendimento de portas abertas. A pessoa chegava e tinha que, claro, se humilhar, pedir na frente de outros, mas ele dizia se podia ou se não podia. Então havia muita clareza. Tanto que por isso que ele caminhava até hoje, de cabeça erguida, com amizade com todos, porque naquele período que não foram épocas sempre fáceis, né? Eu imagino, perguntava a ele como era o procedimento no relacionamento com os militares, sobretudo nos anos, final dos anos 60, começo dos 70, quando a ditadura estava no apogeu da perseguição, enfim.
um momento crítico, né? E depois, nos anos 70, ele acabou sendo contemplado com mais 2 anos de mandato, que houve a prorrogação de 80 para 82. E isso fez com que, naquele mandato, fossem 6 anos. Então, multiplicando, são 14. Numa crônica, eu brinquei com ele, ele gostava disso, dizendo que ele era o homem dos 5.000 dias. 5.000 dias de mandato é o que a gente calculou, o que dá o total de 14 anos. Né? Ótimo. É um homem que merece ter sua vida escrita, descrita, com casos muito engraçados, porque ele era uma pessoa muito divertida, né? E que sempre tinha uma palavra e sempre... A última missão que ele me deu foi descobrir se a família era parente do atual governador de Minas, que é homônimo dele, né? Fernando Pimentel. Lá, na verdade, o governador de Minas chama-se Fernando da Mata Pimentel. Aí, o Aécio Neves, num encontro com o Paulo Pimentel, provocou o Paulo Pimentel dizendo assim, você é primo. Mas ele disse aquilo brincando. Embora, na verdade, os Pimentel, da vertente deles, são de Silvianópolis, no sul de Minas. E vieram de lá e se estabeleceram aqui em Itapeva, Itararé, Itapeva, onde ele tem uma propriedade. Não é? E na própria família, embora o doutor Públio, por exemplo, foi prefeito, mas depois contestou a ditadura Vargas e foi preso. Foi preso, posto num trem e cumpriu pena durante um tempo em São Paulo. Isso durante a ditadura Vargas, durante o período em que era governador, ou seja, procurador, ou melhor, interventor estadual, o Adhemar de Barros. O próprio Adhemar, depois, por amizade, liberou não só o Públio Pimentel, também o Paulo Araújo Novaes. Os dois eram médicos, ele achou aquilo que não tinha cabimento. Mas, por conta disso e dos aborrecimentos que as famílias tiveram, a dona Nenê não quis mais que ele se envolvesse em política e nunca quis que os filhos se envolvessem. Porém, os 3 filhos, são 4, tem dona Norma, que é a filha caçula, porém, Hélio Pimentel, vereador, vice-prefeito. Fernando, 3 vezes prefeito. E Paulo Pimentel, que foi secretário de Estado da Agricultura e depois governador eleito do Paraná, depois deputado federal, deputado constituinte. Então, são figuras que marcaram a política paulista, a política paranaense, a política nacional. Ótimo. Pessoal, voltaremos já. Um bate-papo muito interessante. O Gesiel nos falando sobre o Dr. Fernando Cruz Pimentel.